Olá pessoal, boa tarde. Então, eu me chamo Celso Romário, sou biólogo e professor do curso técnico, certo? Na Escola Técnica FEST. E aí a gente vai dar início aqui então às aulas de biologia geral. Então vamos lá. Bom, biologia, introdução à biologia. O que entende-se, certo, pelo termo biologia? Então, bio vem de vida e logia de estudo. Logo, biologia é o estudo da vida. Mas aí está muito vago, não é só o estudo da vida. É o estudo da vida, certo? E de como ela ocorre e de como as vidas estão interligadas. Então, foi servido a gente estar estudando, certo? É o nosso objeto de estudo. E quais são as áreas, certo, da biologia que a gente vai ver, certo? E pode ver também. No caso aqui, nós temos as áreas de citologia, histologia, certo? Dentre outras. Microbiologia, genética, mas aqui o nosso enfoque mesmo vai ser a citologia, que é o estudo da célula, certo? E a histologia, que é o estudo dos tecidos. Em especial, como é para o curso de estética, vamos dar um foco bem grande no tecido epitelial, certo? Tanto de revestimento como o glandular. Então aqui nós temos também as áreas, certo? Que vamos ver todos esses processos de que? De célula como uma organização celular, reprodução, metabolismo celular, certo? A composição química de uma célula, bem como outras áreas. Então, aqui, a história da biologia, certo? Das ciências biológicas, também vista como ciências naturais. Então, bio, como eu disse, vem de vida e logos de estudo. Logo, as ciências biológicas são as ciências da natureza que compreendem a vida, que compreendem entender a vida quanto a uma diversidade de vidas existentes. Então, aqui nós temos um pouco, certo, do início de tudo, da origem da vida, em que há muito tempo atrás era de se crer, certo, que existem como é que posso dizer, três teorias, certo, em torno da origem da vida. E uma delas, certo, se não aquela que é de início, é o criacionismo, em que acredita-se ou acreditava-se por muitos que existia, certo, que existe um Deus e que ele fez o homem a sua origem e semelhança, e bem como fez todos os seres vivos, certo, assim como é hoje, ou seja, imutáveis. Depois, certo, vem mais uma teoria que é da panspermia, certo, que a vida ela teve uma origem extraterrestre. No caso aqui a panspermia, certo, e é uma parte, certo, que até é entendível porque explica aí a questão, certo, dos meteoritos, e aí ainda hoje isso é entendível, mas o que é mais aceito mesmo é a evolução química, certo, em que diz que a vida ela surgiu, certo, através de moléculas orgânicas, certo, que foram se unindo e aí até dar origem à vida. Lógico que isso leva muitos anos, certo, como é hoje. Ok, então a gente vai ver agora, certo, os níveis
profissional para entrar realmente em citologia. Então aqui nós temos um nível atômico, depois vem um nível molecular, depois vem o nível, certo, de organela, depois célula, depois tecido, depois órgãos, sistemas e organismo. Então isso aí segue, certo, esse arranjamento. Agora a gente vai ver no foco mesmo de citologia, certo? Então, o que é citologia? Citologia compreende o estudo da célula, sendo que o que é uma célula? A célula é a menor unidade funcional de um ser vivo. Com base nisso, a citologia é o ramo da biologia que compreende entender a célula, bem como seu funcionamento, certo? A sua parte química, certo? Seus processos metabólicos que ocorrem dentro de uma única célula, certo? E assim a gente tem também processos metabólicos que ocorrem a nível de órgãos e de sistemas, mas tudo partindo de células. Aqui nós temos Robert Hooke, que é considerado o pai da citologia, certo? Já que ele foi o cientista que observou uma célula, certo? Pela primeira vez, era uma célula vegetal, certo? E aí ele, com o auxílio do microscópio, certo? Acho que não é um equipamento como os de hoje, mas já foi de grande ajuda, certo? Para que ele identificasse. Pronto, então nós temos aqui a teoria celular, em que diz que o quê? Que todo ser vivo é composto por células, ok? Toda célula ela é proveniente de outra célula, certo? Todas as reações metabólicas ocorrem dentro da célula e todo organismo pluricelular provém de um organismo unicelular. Todos os seres vivos, repetindo, são constituídos por células, exceto os vírus, certo? Então a gente sabe que vírus são acelulares, porque eles não têm o próprio metabolismo. Aqui nós temos uma divisão em que diz o seguinte: existem células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são as bactérias, certo? E elas são células procariontes porque elas não têm núcleo. Então, o DNA, certo? O seu material genético fica disperso, fica solto no citoplasma da célula bacteriana, ok? Já nas células eucariontes, que é o caso da gente, das plantas, as células elas têm um núcleo e fica ali guardado o DNA, o nosso material genético. Aqui tem uma célula bacteriana, certo? A gente viu isso muito em microbiologia. Para quem não teve micro ainda, a gente vai ter microbiologia e aí a gente vai entender todas as estruturas de uma bactéria, mas aqui é só para mostrar mesmo que a célula ela é procarionte ou eucarionte. A nível de evolução, as células procariontes vieram primeiro do que as células eucariontes, certo? Então, a partir de processos de endossimbiose, ocorreu essa evolução para surgir uma célula eucarionte, tanto vegetal quanto animal, mas ambas vieram, certo? Através da célula procarionte, que é a célula bacteriana. Aqui o processo de evolução da célula, certo? Aqui uma célula procarionte, ela em um dado momento, certo? Houve um processo de endossimbiose em que a célula procarionte englobou algumas organelas, certo? Exemplo, a mitocôndria, e aí deu origem às células animais, que são eucariontes, certo? E outras englobaram, além de mitocôndrias, outras organelas chamadas plastos ou
cloroplastos, e aí deram origem às células vegetais, que também são eucariontes. E nós temos aqui uma célula animal, certo? E note que ela tem muitas organelas, ela é bem complexa em relação à célula procarionte. Aqui é uma célula eucarionte animal. Então ela vai ter várias organelas, ok? E toda célula vai ter uma membrana plasmática, certo? Qual a função da membrana plasmática? Permeabilidade, ou seja, ela vai selecionar que substâncias entram e saem, no caso, daquela célula. Então essa é a função da membrana plasmática, que é feita aí de fosfolipídio, ou seja, fósforo e lipídio. Tá aí a importância. Tem gente que fala que não pode ter gordura no organismo, mas sim, a gente precisa de gordura no organismo, certo? Porque existem compostos no nosso organismo que é a base de gordura, de lipídio. Então, é interessante que tenhamos no nosso corpo gordura boa, certo? Porque ela vai ter função, certo? O núcleo de uma célula, qual a função dele? Proteger o material genético. O núcleo é a principal característica de uma célula eucarionte. E também temos, pessoal, o citoplasma, certo? Que é o espaço fluido onde ficam as organelas. Então, quais são essas organelas? A gente vai ter o retículo endoplasmático, quanto liso, e o rugoso, certo? Que tem a função aí de armazenar algumas substâncias, ok? E até mesmo produzir. No caso do liso, ele está muito ligado aos lipídios, e o rugoso a proteínas. Aqui nós temos ainda o retículo endoplasmático, certo? Complexo de Golgi também é outra estrutura. Lisossomos. Os lisossomos, eles estão envolvidos na digestão intracelular. Peroxissomos são organelas que estão envolvidas na desintoxicação intracelular. Mitocôndrias, organelas muito importantes, envolvidas na síntese de ATP, certo? Através da respiração celular. Ribossomos, organelas também muito importantes aí para a síntese de proteínas. Centríolos está ligado diretamente com a mitose. E aqui nós temos o citoesqueleto, que dá uma estrutura, certo? E sustentação à célula. Aqui nós temos uma célula vegetal, certo? Que vai ter algumas peculiaridades. Que não é bem interessante para alguns sistemas, certo? Aí agora a gente vai falar um pouco, certo? Daqui a pouco sobre mitose e meiose também. Aqui, uma perguntinha, se todas as células têm o mesmo tempo de vida, a resposta é não, certo? Porque tem células que a pessoa chama de células lábeis, que elas morrem em um curto período de tempo. Temos células permanentes, certo? No caso aqui, células lábeis, poucos dias ou meses, processo de renovação. Células estáveis, certo? Que vivem poucos anos, certo? E também nós temos as células permanentes, que não têm a capacidade de se regenerar, ou seja, são os neurônios e células do músculo estriado cardíaco.